Você já imaginou Jesus advertindo toda uma geração e chamando essa geração de geração má? Veja, a liturgia de hoje da igreja nos convida a abrir o coração para compreender a mensagem de salvação de Jesus. Então convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para hoje. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós a ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que no dia de hoje derrama sobre nós a unção do Teu Espírito e nos dá o entendimento de Tua palavra, para que possamos vivenciar e dar testemunho daquilo que é Tua palavra e Tuas vontades. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Aqui é interessante que, qual é a ideia desse texto? O texto ele está nos chamando, ou seja, ele está nos mostrando que Jesus está advertindo a geração de sua época justamente porque eles não aceitaram sua proposta de salvação. Veja, o Senhor está advertindo cada um de nós hoje para que nós também busquemos a conversão. Agora, vamos ao texto. O versículo 29 vai dizer que uma multidão aglomerou-se e Jesus começa a falar. Então, o versículo 29 vai dizer o seguinte: essa geração é geração má. Veja, por que Jesus está chamando toda uma geração de sua época de geração má? Justamente o próprio texto ele vai nos dar essa resposta. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Veja, antes de entrarmos no sinal de Jonas, qual sinal é esse? Vamos entender por que Jesus está chamando essa geração de má. Veja, a época de Jesus, muitas pessoas não acolheram o projeto de salvação. E principalmente os judeus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Muitos não acolheram a sua palavra. Ou seja, Jesus está chamando aquela geração de uma geração má. Isso não é diferente do que vemos hoje. Quantas pessoas ainda hoje não acolhem e nem aceitam a proposta de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora, Jesus vai dizer que o sinal não será dado, exceto o sinal de Jonas. Agora, que sinal é esse? Veja, o livro do profeta Jonas, lá está relatando que o Senhor chama Jonas e o envia para que ele vá pregar em uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E o que acontece? Era um povo pagão. E o Senhor chama Jonas para pregar nessa cidade. E a pregação de Jonas não é uma pregação simples, é uma pregação dura. Por quê? Porque Jonas tinha que pregar que se o povo não se convertesse, os ninivitas, em 40 dias o Senhor destruiria aquela cidade. Mas Jonas foi sinal para aquele povo de conversão. Por quê? Porque o povo se converteu por ouvir a pregação de Jonas. E Jonas é uma prefiguração de Cristo, ou seja, as pessoas fizeram o contrário. Acolheram a palavra de Jonas, mas aqui não acolheram a palavra de Jesus. Por quê? Porque questionam Jesus, quer que Jesus faça um sinal, quer que Jesus apresente um milagre diante deles ou qualquer coisa que diga que Jesus é o Messias. Não há necessidade disso. Agora, o versículo 30 vai dizer o seguinte: pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Veja, da mesma forma que
o povo de Nínive se converteu por causa da pregação de Jonas. Jesus vai ser esse sinal para a geração de sua época. E quando nós pegamos essa palavra para aplicar na nossa realidade, Jesus é esse sinal que eu e você precisamos acolher. Veja, como é difícil a gente anunciar o evangelho. Talvez nem seja difícil anunciar o evangelho, mas como é difícil as pessoas se abrirem para compreender a palavra de Deus, para compreender o evangelho, para compreender a proposta de salvação de Jesus. Agora, Jesus utiliza o exemplo do profeta Jonas e agora ele vai utilizar o exemplo de Salomão, onde ele diz que a rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, a rainha do sul, a rainha de Sabá, foi até Salomão, por quê? Porque ouviu a sabedoria de Salomão. E Salomão, ele é a figura bíblica mais sábia. E a rainha do sul foi até Salomão para ouvir a sua sabedoria. Ou seja, Jonas e Salomão aqui são a prefiguração de Cristo. Ou seja, já está trabalhando para que quando Cristo vier, Cristo que é a sabedoria encarnada, Cristo que é sinal para a salvação, vai ser esse sinal na qual eu e você nós precisamos para que sejamos salvos. Agora, o texto vai continuar. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão. Veja, Jesus aqui fala de um julgamento. Aqui, Jesus já está entrando na escatologia. O que é escatologia? A escatologia é um estudo dentro da teologia, na qual vai falar sobre o fim dos tempos. Então, hoje, nós aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Jesus está dizendo que todas essas pessoas que acolheram a palavra do Senhor, no momento do julgamento, vai julgar as gerações que não acolheram a palavra de Deus. Veja, agora o texto continua. Porque se converteram pela pregação de Jonas. Veja, como eu falei anteriormente, os ninivitas se converteram porque a pregação de Jonas, além de ter sido uma pregação dura, tocou no coração deles, na qual eles reconheceram que haveria necessidade da conversão. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje nos chama à conversão. E o que é a conversão? É um termo grego chamado metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Então é isso que nós precisamos. Essa é a grande lição que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos da conversão. Veja, como é importante ouvir a voz do Senhor. Que esta palavra, meu irmão, possa tocar no teu coração. Que essa palavra possa ser o centro daquilo que você necessita para mudar de vida. Eu não sei como está a tua vida hoje. Talvez você tenha sido decepcionado por alguém. Talvez tua condição financeira não esteja boa. Talvez você esteja passando por um momento de desemprego ou pelo momento de enfermidade. Eu não sei a tua situação hoje, mas o Senhor está nos apresentando uma proposta de salvação e Ele nos chama à conversão. Irmão, minha irmã, um dia Jesus voltará. Agora, quando Ele voltar, como é que nós vamos estar diante de seu tribunal para prestarmos conta da vida, do dom da vida que Ele nos deu para administrar? Então aqui fica essa reflexão para que no dia de hoje essa palavra nos ajude à transformação, à mudança de vida, à conversão. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua vida, que Deus conceda a graça do entendimento desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.